Fala turma, e aí, tudo bem com vocês? Seguinte pessoal, aula 2 de Ciências Químicas comigo, professor André. E hoje a gente vai fazer o quê? Resolver os exercícios da página 267, 274 e 275 que eu tinha pedido para vocês resolverem. Resolveram? Bora, que eu aposto que sim. Vamos corrigir então, começando pela página 267, exercício número 1. O que está dizendo lá, pessoal? Para explicar os modelos atômicos, é muito comum o uso de analogias. Assim, analise as colunas a seguir e relacione os modelos de cada cientista às características de suas teorias. Exercício padrão, pessoal, que relaciona bem aquilo que a gente discutiu na última aula. Ou seja, o cientista, o seu modelo atômico e as suas características. Nós temos aqui na alternativa A, Dalton, com o seu modelo bola de bilhar, lembra lá? Rígido, esférico, indestrutível e indivisível. Temos Thomson com o modelo pudim de passas, relembrando, uma massa maciça também, uma esfera maciça com uma carga positiva incrustada de elétrons na sua superfície, o pudim de passas. O modelo de Rutherford, onde já temos o núcleo com prótons rodeado por uma eletrosfera com elétrons, órbitas em espiral. E o modelo de Bohr lá, que já tem as camadas e os níveis de energia. Beleza? Primeira alternativa lá, pessoal. Descoberta de elétrons. Quem descobriu elétrons? Puxa lá, puxa lá. Até Dalton não tinha elétrons. O primeiro cientista, quem foi? Thomson. A partir daquele experimento com os raios catódicos, pessoal. Então, Thomson. Letra B, pessoal. Segundo, descobertas da carga positivas, prótons no núcleo. Descobertas de cargas positivas, os prótons no núcleo. Quem descobriu o núcleo? Quem que separou o núcleo da eletrosfera? Quem mesmo? Rutherford, pessoal. Isso mesmo. Alternativa C. Terceira afirmação. Esfera maciça, indivisível e indestrutível? Fácil, hein? Isso mesmo. Dalton. Fácil, fácil, fácil. Modelo inicial de tudo. Quarta afirmação. Primeira proposta do átomo constituída de núcleo eletrosfera. Acabei de dizer para vocês. Quem foi? Rutherford, pessoal. Opa. Rutherford, pessoal, isso mesmo. A esfera de massa positiva com partículas negativas incrustadas, o pudim de passas. Quem? Isso mesmo, pessoal. Thomson, alternativa B. Os elétrons formando órbitas circulares em volta do núcleo. Pega, como é que é mesmo? Órbitas circulares, não são órbitas em espiral. Órbitas circulares já é o modelo atômico de Bohr. Então, alternativa, pessoal, D. Primeira observação de um grande vazio no átomo. Lembra do experimento lá, partícula alfa se chocando com finíssima lâmina de ouro? Passou 99%, passou a maioria. Quem descobriu isso? Foi Rutherford, pessoal. Alternativa C. E por fim, elétrons transitam de um nível de energia mais interno para outro mais externo. Salto quântico, transição de energia. Lembrou? Pegou? Como que é mesmo? Bohr. Alternativa D, pessoal. Beleza? Exercício fácil, tranquilo, excelente para revisar aqueles conceitos que nós trabalhamos na última aula. Beleza? Passando para o exercício número 2, vou apagar aqui rapidamente. Opa! Beleza. Dalton e Thomson foram cientistas que contribuíram para a evolução do modelo atômico. Fato. Sobre os modelos propostos por eles, indique uma semelhança e uma diferença entre as duas teorias. Tá, vamos pensar. Dalton acreditava que o átomo era uma esfera maciça, rígida, indestrutível e indivisível. Thomson, ele descobriu o elétron. Ele falava que o elétron estava incrustado numa superfície positiva. Mas para Thomson, o átomo também era maciço. Então, qual que é a semelhança? Tanto para Dalton quanto para Thomson, pessoal, o átomo é uma esfera maciça. A diferença é que Dalton não considerava carga. E para ele, o átomo era indivisível. Thomson, ele dividiu o átomo, querendo ou não, em subpartículas. Ele descobriu a subpartícula do elétron, ele deu uma carga. Então, semelhança, ambos são maciços. Diferenças, o modelo atômico de Thomson possui uma carga, possui o elétron incrustado, enquanto o modelo de Dalton não possui. Certo? Tranquilo, dois exercícios bem legais para fixar o conteúdo de modelo atômico, histórico do modelo atômico. Passando então para a próxima página do exercício, página 274. Vamos lá. 274, exercício número 1. Rutherford comprovou sua teoria atômica com base no experimento
com o elemento radioativo polônio. Beleza. Esse elemento emite partículas alfa de carga positiva e, ao incidir na lâmina de ouro, apresenta diferentes comportamentos. Com relação ao experimento realizado por Rutherford, preencha as lacunas corretamente. Bom, primeira alternativa. A maioria das partículas atravessou a lâmina de ouro, comprovando a existência do quê? Se atravessou, ele descobriu aquele espaço vazio. Então, a partir do momento que todas as partículas atravessaram a lâmina de ouro, Rutherford comprovou a existência da eletrosfera. Então anota aí. Eletrosfera. Beleza? Tranquilo? Bom, alternativa B, pessoal. Uma pequena parte das partículas alfa não atravessou a lâmina de ouro, o que comprovou a existência de um núcleo. Um núcleo o quê? Denso, pequeno, e de carga, núcleo, próton, carga positiva, isso aí. Vamos discutir rapidamente essa alternativa que é bem interessante. Lembra que eu comentei com vocês? 99% das partículas atravessaram a lâmina de ouro. Algumas rebateram e outras chegaram até a voltar. Por quê? Aquela feixe que rebateu um pouquinho, ocorreu um pequeno desvio, o núcleo bateu de trave, digamos assim, tirou uma lasquinha com o outro. Agora, quando os dois núcleos se chocaram, a partícula do alfa chocou com o núcleo de frente e acabou rebatendo. Então, esses desvios, de maneira geral, foram bem pequenos comparado com o total de partículas alfa que atravessaram a lâmina. Então, dessa maneira, ele prova que existe a eletrosfera pelas partículas que atravessaram direto, e ele prova a existência de um núcleo pequeno, denso, de carga positiva, através desses pequenos desvios e principalmente do choque que voltou, as partículas que bateram de frente e chegaram a voltar. Beleza? Alternativa C. Algumas partículas atravessaram a lâmina de ouro, sofrendo pequenos desvios, indicando que foram atraídos por partículas de carga negativa. Chamadas de elétrons, pessoal. Tranquilo, beleza? Um exercício bem interessante para reforçar esses conceitos de Rutherford também. Partindo então para o exercício número 2, que ele pede para você consultar uma tabela periódica. Para completar as tabelas a seguir, compara cada elemento químico, indica as quantidades de prótons, nêutrons, elétrons, o número atômico e a massa atômica. Pessoal, ele está pedindo para usar a tabela periódica. Dá para usar? Dá. Mas, vamos relembrar aquele conceito que eu conversei com vocês? O número atômico, o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que existe no núcleo do átomo. Então, começando pelo bromo aqui. Ele está falando que o número atômico do bromo é 35. Então, quanto que é o número de prótons que o bromo tem? 35. Isso mesmo. Mais uma vez, o número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo que possui uma carga relativa zero, que é o caso aqui. Aqui é um íon? Não, não é um íon. Se não é íon, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então aqui, 35. Beleza? E agora para descobrir o número de nêutrons. Pega lá, força lá, lembra o conceito. A massa atômica é igual à soma de nêutrons com a soma de prótons. Então, se você tem o dado do número atômico ou o dado do número de prótons, você diminuindo do A, da massa atômica, você descobre o número de nêutrons. Nesse caso aqui, 81 menos 35, pessoal, vai dar 46. Certo? Tranquilo. Moleza, correto? Vamos pegar aqui agora para o selênio. Deixa eu levantar aqui. Opa! Apagar isso aqui. Pessoal, no selênio nós temos aqui número de elétrons 34 e a massa atômica de 80, pessoal. 34 número de elétrons. É um íon? Não.
Então, se não é um íon, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso aí, 34. Número de prótons, ele também é conhecido como um número atômico. 34. E o número de nêutrons, você pega a massa atômica menos o número de prótons, você tem o número de nêutrons. Nesse caso aqui, pessoal, 46 também. Certo? Então, já vale reafirmar. Se o elemento de cima possui um número de nêutrons 46 e o selênio também possui um número de nêutrons de 46, o que a gente pode falar que esses dois elementos são? Como? Isótonos, exatamente, pessoal. Porque isótonos são dois elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Pegou aquele conceito? Ótimo. Vamos passar para o próximo exercício? Aqui, eu acredito que vocês já entenderam a forma de raciocínio. Vamos passar para agilizar o processo? Beleza. Passando para o exercício número 3, que ele fala: na química é muito comum o uso do termo isótopos. Átomos com o mesmo número atômico, mas com um número de massa diferente. O elemento químico urânio possui isótopo 234, 235 e 236, sendo o número atômico Z igual a 92. Sobre esses isótopos, responda as questões a seguir. Beleza. Qual que é o número de nêutrons de cada isótopo? Ah, professor, como eu faço? Lembra lá, ele está te dando o número de massa. Número pequeno, escrito na parte superior ao lado esquerdo. Vamos pegar o primeiro caso ali do urânio, 234. 234. Você tem o número atômico dele, ou seja, esse aqui é o número de prótons, menos 92. 234 menos 92, pessoal, vai dar o número de 142 nêutrons. Certo? Nêutron. Opa. Olha aqui. Deixa um nimzinho. 142 nêutrons, pessoal. Isso para a variedade 234 de urânio. Faz o mesmo processo com os outros dois isótopos. 235 menos 92, 236 menos 92. 235 menos 92 vai dar 143 nêutrons. Aqui, 144 nêutrons. Conseguiram entender, pessoal? Simples e fácil. Se o exercício te fornece o número atômico e a massa atômica, você consegue descobrir o número de nêutrons. Se o exercício te fornece a massa atômica e o número de nêutrons, você consegue descobrir o número atômico. E, consequentemente, se ele fala se é um íon ou não, o número de elétrons. Certo? Partindo para a alternativa B. Por que todos os isótopos são representados pelo mesmo símbolo U? Por quê, pessoal? Porque, independente do fato dele alterar a massa, continua sendo elemento químico urânio. Por quê? Isótopo mesmo, número atômico. E número atômico que ele é mesmo? Aquilo lá que eu tinha comentado é como se fosse a impressão digital do elemento químico. Então, independente da variedade isotópica que ele esteja, continua sendo o mesmo elemento químico. Por quê? Possui o mesmo número atômico. Beleza, pessoal? Muito bom. Vamos partir, então, para a resolução do próximo exercício, que é o exercício 4. Qual é o nome e o número atômico do terceiro elemento da família dos metais alcalinos terrosos? Consulte a tabela. Vamos lá, pessoal. Pega a tabela periódica. Vou esperar. Pegou? Beleza. Pega lá alcalinos terrosos. Ah, professor, não sei. É o segundo grupo. Ah, professor, não lembro o que é grupo. Grupo é igual família, que é igual coluna. Então, vai lá, segunda coluna. Ele está perguntando aqui qual que é o número atômico do terceiro elemento, ou seja, vai no terceiro período, ou seja, terceira linha. Você vai verificar, pessoal, que o terceiro elemento da terceira linha é o cálcio. Confirmou? Legal. E o cálcio, ele vai possuir um número atômico de 20, pessoal. Z é igual a 20.
Até apagar aqui, deixa bonitinho. Beleza? Como que você identifica? Se após quando você está vendo a tabela periódica aí, você está vendo o elemento químico do cálcio e o 20, o número atômico dele, está aqui embaixo. Tá certo? Então, normalmente é isso, pessoal. Lembre-se sempre, número atômico normalmente ele é representado na parte inferior à esquerda, enquanto a massa atômica é representada na parte superior à esquerda. Certo? Beleza. Partindo para o próximo exercício aqui, para correção. Exercício 5. Qual alternativa contém elementos que pertencem à família dos metais alcalinos? Metais alcalinos, grupo 1, família 1, ou seja, a primeira coluna. Certo? Vamos pegar aqui alternativa por alternativa. Potássio, tá lá? Sim, ele é um metal alcalino. Sódio é metal alcalino? Sim, sódio é metal alcalino. Lítio é um metal alcalino? Sim, lítio é um metal alcalino. Então a alternativa é A? Sim, a alternativa é A, pessoal. É isso mesmo, já foi de primeira. Vamos continuar só para vocês terem uma ideia. Oxigênio, enxofre e selênio, pessoal, eles estão lá para o final da tabela periódica. Eles vão ser a família dos calcogênios. Caliogênios. Poxa, confirmar que são. Caliogênios, pessoal. O segundo item aqui embaixo, nós temos o potássio. O potássio, ele pertence à família dos metais alcalinos. O cálcio, ele vai estar na família dos alcalinos terrosos, é o segundo grupo. Enquanto o cloro, pessoal, ele pertence à família dos halogênios, também final da tabela periódica. Então, não seria C. Cálcio, bário e magnésio, alcalinos terrosos. E flúor, cloro e bromo, pessoal, aqui, eles vão estar lá para o final também, flúor, cloro, principalmente halogênios. Certo? Fixou? Então, exercício número 5, potássio, sódio e lítio, pertence à família dos metais alcalinos, ou seja, o grupo 1 ali da tabela periódica. Partindo então para o exercício 6, determine o número atômico e a massa atômica do gás nobre pertencente ao terceiro período da tabela periódica. Consulte a tabela periódica para responder à questão. Então, gás nobre, lembra lá, gás nobre é o que possui 8 elétrons na camada de valência. Ele vai estar, é o último grupo lá, é a última família, está no final da tabela periódica. Começa lá no hélio, que possui apenas 2 elétrons na camada de valência, é a exceção, mas o restante todos possuem 8, certo? Você vai verificar que o gás nobre que está no terceiro período é o argônio. Argônio. Por sua vez, o argônio, ele vai estar com massa atômica 40 e número atômico de 18, pessoal. Certo? Fácil, tranquilo, só para você se familiarizar ainda mais com a tabela periódica. Beleza? Partindo agora para exercícios mais objetivos, para encerrar essa aula. O de olho da prova lá. Essa questão aqui da OBQ Júnior 2016, as lâmpadas de neon são usadas para diferentes propósitos. Para fabricá-las, retira-se todo o ar do tubo de vidro e enche-o com o gás neon a baixa pressão. Ao aplicar uma corrente elétrica entre os dois eletrodos fechados dentro do tubo, ela flui através do gás e se forma uma banda luminosa. Um modelo atômico que auxilia a compreender esse tipo de fenômeno foi proposto por Dalton? Não. Leucipo? Não, Leucipo também foi lá da época da Grécia Antiga, ele que ajudou Demócrito. Rutherford and Bohr? Opa, lembra a questão do salto quântico? Lembra que lá quando você incita o elétron, você fornece energia para ele salta uma camada superior e ao retornar ele libera energia na forma de luz? Lembra que a gente comentou? É esse o mecanismo, pessoal. Foi o modelo atômico baseado em Rutherford, postulado por Bohr posteriormente. Beleza? Seguinte, partindo para a questão número 2. Também da OBQ Júnior, só que desse ano 2013. As idades de alguns materiais podem ser determinadas pela utilização de uma técnica conhecida como datação por carbono 14. O carbono 14 é um isótopo radioativo natural do elemento químico carbono, que possui número atômico 6. Sabendo disso, ele fala que o carbono 14 possui A, 8 prótons no seu núcleo. Pessoal,
Se é isótopo do carbono, que possui número atômico 6. O número atômico é o quê? O número de prótons que aquele elemento químico possui no núcleo. Certo? Se é isótopo, tem o mesmo número de prótons. Então, 8 prótons no seu núcleo? Não. A gente sabe que o carbono 14 vai possuir 6 prótons no seu núcleo. Alternativa B. O número atômico é igual a 14? Não. A massa atômica é igual a 14. Não o número atômico. C. O número de massa é igual a 14. Sim. O carbono 14 ele possui 6 prótons como número atômico e uma massa atômica de 14, pessoal. Então, a alternativa C. E a última alternativa, 2 nêutrons a menos que seu núcleo, 2 nêutrons a menos no seu núcleo do que o isótopo estável de carbono 12. Não, se ele é carbono 14, ele possui uma massa de 14, ele vai possuir 2 nêutrons a mais, não a menos. Aqui, ó, furada. Alternativa C, certo? E, para finalizar essa correção, pessoal, aqui, associação rápida. Faça a associação entre a coluna abaixo, que corresponde às famílias do elemento segundo, à tabela periódica. A sequência numérica é 1 para gás nobre, 2 para metais alcalinos, 3 para metais alcalinos terrosos, 4 para calcogênios e 5 para halogênios. Então lá, grupo 1, pega lá, lembrou? O que vai ter lá? Lá, bem o primeiro, grupo 1, primeira família, certo? Primeira família, o que é? São os metais alcalinos, 2 aqui. O grupo 2, alcalinos terrosos, concordam? Concordam. Então, alcalinos terrosos. Grupo 16, ou seja, o antepenúltimo, pode ver que é o grupo lá do oxigênio. Ele vai estar o quê? Os calcogênios, pessoal. Grupo 17, penúltimo grupo, presente do cloro. Grupo flúor, cloro, vai ser o grupo dos halogênios. E o grupo 18, que é o último grupo, vai ser o grupo, pessoal, dos gases nobres. Beleza? Então, coloca aqui gases nobres. Moleza, né? Aposto que vocês foram super bem. Concordo. Bora! Terminando de corrigir aqui, é isso que eu vou ter para com vocês hoje. A atividade que eu vou deixar para vocês agora para uma próxima aula, para vocês reforçarem tudo isso que foi feito, que trabalhamos durante essas 2 aulas, são que vocês façam um quadro e que vocês desenhem esses 4 modelos atômicos que nós trabalhamos, escrevam as características de cada um e os seus respectivos idealizadores. Façam um quadro, caprichem nisso, que é uma forma que vocês vão fixar, pessoal, o conteúdo de uma maneira bem bacana, certo? É isso que eu tinha para falar com vocês. Aguardo vocês numa próxima aula. Tudo de melhor para vocês sempre. Valeu!